Senhor presidente e colegas deputados, não tem outra agenda, nem outra pauta para discutir nessa casa, senão o trágico momento que nós estamos vivendo. Por isso, retorno à tribuna para fazer uma pequena análise desse período que nós estamos vivendo, né? Que foi o primeiro momento lá, começo de maio, uma força enorme, uma solidariedade gigante no estado do Rio Grande do Sul, né? Para que todos pudessem atuar no processo de salvamento das pessoas, irmãos cuidando de irmãos, e aí não tinha estrutura, não tinha governo, tinha gente cuidando de gente. Segundo momento, auxílio voluntário para suportar a dificuldade e criar as condições de sobrevivência naquele momento, salvamento e acolhimento. Um segundo momento veio logo após a retirada de todas aquelas pessoas de diferentes municípios, mas especialmente na região metropolitana, né, que perderam suas casas, seu patrimônio, sua história na região metropolitana, e no interior do estado a sua construção patrimonial de atividade laboral e também de atividade econômica. Mas o segundo momento é de buscar superação disso através da construção de casas, do realocamento, do reposicionamento de um lar que foi perdido, o que os nossos irmãos perderam ao longo dessa história e dessa catástrofe, que nós temos a responsabilidade de auxiliar, de construir, de viabilizar, porque não foi vontade deles, foi decorrência de uma situação que nenhum governo tem controle sobre isso. Por outro lado, nós olhamos para a retomada da vida, a retomada do desenvolvimento econômico, a retomada da empregabilidade, as ações do governo, que seja estadual, municipal, estadual e federal. Nós entendemos que na sua escala de responsabilidade e compromisso, na sua escala de poder econômico e de responsabilidades que se tem, nós percebemos o município muito fragilizado, o município onde a vida acontece praticamente não tem sustentabilidade, não tem orçamento, não tem receita, só olhando, né, a redução de ICMS que ocorreu, que aconteceu no cofre dos municípios nesse último mês. Por outro lado, o governo do estado, com seus limites, onde a economia necessariamente prospecta uma redução enorme, porque nós não trabalhamos, não produzimos, não geramos emprego, nem renda, e muito menos impostos para sustentar a máquina pública. E não dá para esperar do governo que faça ou que supere todas as dificuldades. Assim também as ações do governo federal, que também foram muitas e importantes, mas não tão decisivas quando nós precisamos que sejam feitas no estado do Rio Grande do Sul, uma ação de Estado que inclui os municípios, o Estado e a União para fazer um planejamento de desenvolvimento, de retomada da economia, da produção, especialmente agrícola e pecuária, que é 40% do PIB, que é a necessidade de produção de alimentos. Aliás, os gaúchos e gaúchas nessa área são especialistas, importaram sua tecnologia, sua força de trabalho e o desenvolvimento, começando pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Goiás, e agora estão no Norte e Nordeste. Por outro lado, se essa casa não parar de discutir quem fez mais, quem fez menos, e nós olharmos o tamanho de cada um dessa grande família, que é a família brasileira, a favor dos irmãos gaúchos e gaúchas, pelo potencial e pela condição que cada um tem de investir, de contribuir, de estender a mão, de designar, nós não vamos superar as dificuldades e vamos ficar apenas discutindo a política pela política e os interesses partidários ou o resultado que isso possa ter na eleição em 6 de outubro ou na eleição em 2026. O povo gaúcho não merece isso. O povo gaúcho precisa de nós, Cláudio, muito mais do que isso. Precisa de nós uma ação mais contundente, pensarmos aqui. Eu vou desenvolver um raciocínio que eu entendo ser necessário, daquilo que eu aprendi também nesta casa, com os colegas deputados. É histórica a discussão que nós temos aqui, presidente Adolfo, sobre a questão da proteína animal, aonde, historicamente, nós não produzimos milho suficiente para desenvolver a pecuária, especialmente, né, o gado leiteiro, né, a questão do frango e a questão do suíno.
mas esse é o momento de fazer um plano de retomada do desenvolvimento no investimento, e aí não é perdoar a dívida, e não é fazer empréstimos a juros subsidiados, ou para que ele possa pagar amanhã, é jogar dinheiro, colocar dinheiro na fonte de produção, através de investimentos que subsidiem, que dê suporte e que incentive efetivamente a produção, por exemplo, de milho no nosso estado, que possa reorganizar uma cadeia. E aí também não se faz necessário discutir e nem politizar a questão da importação de arroz. É necessário pegar esse dinheiro e investir na produção, no plantio, no preparo da terra e efetivamente buscarmos a reconstrução através do trabalho, do investimento e das condições que isso aconteça. O Estado do Rio Grande do Sul, os trabalhadores, os empresários, os pequenos, os grandes, todos precisam de dinheiro para retomar sua vida, fazer investimento e retomar a economia do nosso Estado. Senão o nosso Estado começa a definhar cada dia que passa. Estou ciente dessa responsabilidade, quero dividir com vocês, talvez essa casa, eu costumo dizer, presidente, se me permite, não tem outra pauta nessa casa até 2026, senão a reconstrução do nosso Estado.